tomadas e na mesa tinha umas coisas de plugs, né, elétricos. Isso aí para dar choque, levar choque. E era algo sempre acompanhado de muita dor, porque envolvia prisão de pessoas, assassinatos de pessoas. A ditadura foi perversa, foi ruim. Qualquer ditadura é perversa e é ruim, é bom que se diga. Fiquei em pânico, eu reconheço que eu passei maus momentos. Os piores momentos da minha vida. Eu não sabia o que vinha. E ele perguntou: a senhora quer ser presa ou a senhora quer se calar? A ditadura teve apoio dos jornais. Os jornais, algumas rádios e televisão, não sofreram grande censura e não deram grande controle de informações durante o regime militar, né? Aquelas jornais, aquelas empresas que apoiaram o governo anterior, essas sofreram ações e foram fechadas, inclusive a rede de televisão. Naquele período que é chamado como o golpe dentro do golpe, qual seja, quando sai o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que era cearense, e assume o Marechal Corte Silva, que é em 68, e de 68 até 1975 talvez seja o período mais cruel, mais sanguinário, mais violento da ditadura civil-militar de 1964 a 1968. Era meio de tortura mesmo, porque tinha uma mesa cheia de palmatórios e na parede tinha umas tomadas e na mesa tinha umas coisas de plugs, né, elétricos. Isso aí para dar choque, levar choque. Fiquei em pânico, eu reconheço que eu passei maus momentos. Isso de 3 da manhã até meio-dia. Fiquei sem ninguém aparecer. Passei por esses momentos. Os piores momentos da minha vida. Eu não sabia o que vinha. Né? E era algo sempre acompanhado de muita dor, porque envolvia prisão de pessoas, assassinatos de pessoas e as medidas do governo contrárias aos interesses do país e cada vez mais distanciando o país de uma convivência minimamente democrática. O que houve na ditadura? A ditadura foi perversa, foi ruim. Qualquer ditadura é perversa e é ruim, é bom que se diga. Quando você tem uma disputa também dentro do governo, você tinha uma chamada linha dura que queria o endurecimento do regime. E eles aproveitam esse momento para fazer uma pressão junto ao governo Costa e Silva, e o governo Costa e Silva decreta o ato institucional número 5. E o ato institucional número 5, ele dá direito ao governo de prender sem mandato, de tornar pessoas incomunicáveis, de fechar o parlamento, de fechar sindicatos. Então, digamos assim que o AI-5 ele foi o recrudescimento. Dezenas de pessoas foram presas. E uma das últimas a ser presa foi essa Jane Vasconcelos, se não me engano, o sobrenome dela. A notícia era só essa: Jane foi presa, o título. Umas 10 linhas no máximo. Uma prisão que era uma das que estavam sendo procuradas por participar dessa organização e uma das últimas a ser presa. Por isso, o Federal apreendeu a edição do jornal, toda a edição, nas bancas. O diretor chegou a mandar uma mensagem, não sei se por carta, telegrama ou telex, ao ministro da Justiça protestando. Mas ficou por isso mesmo, foi apreendido. A diretora da rádio mesmo, que foi a primeira pessoa que me contratou, Marlene Teixeira, o nome dela, ela um dia chegou lá o pessoal da censura da Polícia Federal e pediu com a lista de LPs e ela entregou
E eles pegaram a chave de fenda e foram riscando os LPs. Sabe que o LP riscou com a chave de fenda, não serve mais para nada. E ela reclamou. Disse, olha, isso aqui é patrimônio da rádio. Não rodar é diferente de estragar. E ele perguntou, a senhora quer ser presa ou a senhora quer se calar? Ninguém chegou para dizer, olha, aqui a censura vinga. Mas o chefe, que era muito ligado à ditadura, tinha inclusive uma interlocução permanente com os órgãos de informação, o SNI, por exemplo, e tinha ligações diretas com o SNI. Eu digo isso porque eu testemunhava alguns contatos dele, né? Ele chegou e disse assim, olha, vou fazer aqui uma recomendação. Padre, freira e sociólogo é tudo comunista, não entrevista, não faz matéria com eles. Era mais ou menos assim. Isso, de 3 da manhã até meio-dia, horário do almoço. Quando chega uns 4, 5 pessoas. Delegados, a DOPS, se apresentou como delegado, e um agente novo ainda. Eu olhando para ele, tentava calcular a idade dele. Eu tinha 19, ele podia ter uns 25. Era o pior que tinha. O único que falou, o delegado só fez se apresentar e quem fazia as perguntas era o senador. Perguntas muito insistentes e não ia sabendo tudo, aí que eu ficava preocupado, já estamos lá em casa, já foram lá em casa. Mas nada de aparecer isso. Nós temos aqui fotografias suas, né? Mas só citar nomes de pessoas conhecidas. Né? Eu disse, eu gostaria de ver as fotografias, porque pode ser uma pessoa parecida. Né? Aí eu nada de mostrar, eu digo, esse cara. Aí comecei a ficar mais tranquilo, não estamos sabendo de nada. Eu falei no começo, um dos grandes problemas da censura é o que fica depois como autocensura. Durante a censura você faz autocensura por autopreservação, né? E depois da censura fica ainda aquela... É difícil de se libertar disso, né? É aquela história, é preciso não pensar muito sobre o assunto, como era o meu caso na época. Não pensar muito sobre o assunto para você não se submeter, você tentar ousar. Uma ousadia perigosa, evidentemente, mas era tentar ousar. E esse momento aí, da gestão de Fernando Henrique e do presidente Lula, os 2 primeiros mandatos e tal, aí a coisa realmente mudou. E claro, nós estamos num sistema capitalista, né? Quando sai a censura legal, mantém-se os controles do ponto de vista do poder econômico, né? E o poder político, é evidente. O poder político é exercido por quem, né? No sistema que a gente tem. E esses caras vão entrar na lata do lixo da história, que de vez em quando a gente tem que mexer para nunca esquecer, sabe? Porque, infelizmente, a gente tem que falar das torturas, a gente tem que falar da ditadura. Essa mobilização da rua da democracia, da anistia e da abertura mesmo, de verdade, eu considero a vitória, porque mobilizou amplos setores da sociedade, foi uma coisa bonita, uma luta bonita, e o pessoal era muito mais consciente do que é hoje. A população estava despertando para uma nova realidade. A censura acabou, continuou a censura interna dos donos de jornais, que ainda hoje tem. Né? Isso aí, eles não gostam que a gente diga isso, não, mas eu digo. Há censura aí. Uma censura diferente da que havia no regime militar. A censura mais por interesses econômicos dos proprietários de jornais. Isso aí existe. Todo mundo sabe que existe. Para quem está fazendo comunicação, jornalismo, para quem está fazendo um curso de jornalismo, é muito importante que faça da sua consciência um libelo de liberdade. Faça da sua consciência profissional, ética, cultural, cidadã, uma consciência a serviço da liberdade de informação, da liberdade de expressão. Exercer o jornalismo é uma profissão difícil, porque os grandes conglomerados jornalísticos hoje são muito tacanhos. A questão central para todos nós é acreditarmos na democracia e lutarmos por ela. Ela não é algo pronto, ela nunca está feita. Ela precisa sempre ser fortalecida. E a gente precisa acreditar nisso
e buscar os mecanismos de fortalecimento da democracia. Por que isso é importante? Para nós, cada um de nós, pessoalmente, como cidadãos, mas é fundamental para o povo brasileiro. Que todos nós acreditemos na democracia, na formação da cidadania e numa sociedade mais justa, mais igualitária, com distribuição de renda, com respeito à dignidade humana. Se a gente acredita nisso, a gente pode até não assistir como geração a isso, mas um dia isso vai acontecer. Porque a história funciona assim, a gente tem que construir todo dia, a toda hora, a todo momento, a cada ato. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando